Graça e paz do Senhor. Estamos quase chegando na parte estrutural do sermão, que talvez é uma parte que você está mais desejando, entender ali sobre sermão temático, sermão textual, sermão expositivo, mas estamos trabalhando nossas bases para que você chegue ali mais preparado e mais pronto para usufruir de tudo que você vai estar aprendendo. E agora eu vou estar começando algumas gravações relacionadas ao propósito básico no sermão, tá bom? Eu ainda não sei quantas aulas eu vou gastar, talvez uma, talvez duas, talvez três, mas eu preciso que tenhamos o propósito básico preparado, programado, tá bom? Nós estamos com um propósito básico inicial aqui, o pastoral. Vamos começar primeiro, dizer o que são os propósitos básicos. Nós acabamos de ver que em aulas anteriores que existe toda pregação, ela tem um propósito, uma direção, um tema e além disso temos também algo que se refere a algo mais genérico. Então nós temos o propósito específico, por exemplo, falar sobre as razões da nossa fé cristã é um propósito específico. Por isso que nós chamamos de tema específico. Por isso que nós chamamos de tese, de ideia homilética, de ideia sermônica, de algo que vai nos direcionar. Mas dentro de tudo que nós estamos fazendo, existe um propósito básico. Por que é chamado de propósito básico? Porque ele não define necessariamente o sermão, mas ele trabalha em parceria com o nosso tema, com a nossa ideia, com aquilo que nós estamos buscando. Na hora que eu explicar o propósito, você vai ver, é algo simples que nós já fazemos na prática, mas que é muito importante você entender e saber usar. O primeiro propósito básico é o propósito pastoral, ok? Propósito pastoral, que é um dos mais conhecidos e, acredite, ele não é usado apenas por pastor, mas é a função do pastor dentro da sua fala, dentro do seu sermão. Por exemplo, é função do pastor apacentar as ovelhas, acalmar o coração das ovelhas, tranquilizar as ovelhas. Logo, se você estiver pregando e você dizer algo assim para as ovelhas, irmãos, vamos descansar mais em Deus, vamos acalmar o nosso coração. O Senhor não nos desampara, podemos confiar no nosso Deus, pois Ele continuará cuidando de nós. Este é um propósito pastoral. Veja que você está fazendo como um pastor de ovelhas. Você está cuidando, apacentando, acalentando. Já o quase que o oposto disso, nós temos o propósito básico evangelístico. E aí você vai começar a identificar agora algumas questões, por exemplo, relacionadas a cultos evangelísticos, como que a linguagem é diferente, como que a proposta é diferente, mas lembrando que por mais que você tenha um sermão, que um propósito básico desse vai ser o destaque, vai ser o seu foco, você pode sim estar alternando entre os propósitos básicos durante sua pregação, tá bom? Não é porque você está pregando um sermão pastoral que você não pode incluir uma fala evangelística, muito pelo contrário. Por exemplo, a maioria das igrejas pentecostais, principalmente da teologia, que são da teologia mais arminiana, que são os pentecostais ou neopentecostais, eles quase sempre usam uma linguagem evangelística no final do sermão. Independente se o sermão foi doutrinário, se foi pastoral, se foi missional,
se foi devocional. No final, eles incluem uma linguagem evangelística, para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa aceite Jesus, para que a pessoa venha à frente. Ou seja, a linguagem ela pode oscilar, mas existe normalmente ali algo que você quer mais pregar. Digamos que você vai pregar sobre algum texto que vai falar sobre o cuidado de Deus, sobre confiar em Deus. Normalmente, o texto já está te levando para um propósito pastoral, de cuidado. Mas você pode estar pregando esse mesmo texto com um propósito evangelístico. Por exemplo, eu gosto muito de usar nesses propósitos básicos o texto: o Senhor é o meu pastor. Observe que parece que é um texto exclusivamente pastoral, correto? Só que não é somente o pastoral, não. Propósito básico evangelístico. Eu vou colocar aqui um exemplo do Senhor é o meu pastor e nada me faltará no evangelístico, só para você ver como que fica. No pastoral eu estaria dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, minha irmã, confie em Deus, pode acreditar. O Senhor não nos desampara. Ele cuida de nós em todos os detalhes. Propósito pastoral. Agora vamos mudar para o evangelístico. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E você não pode viver sem cuidado deste pastor. O Senhor nessa noite está te convidando para que você venha para debaixo deste cuidado. Porque o Senhor, Ele é o único que pode cuidar da sua vida, te dar uma nova esperança. Hoje é a noite de você se converter, hoje é a noite de você passar a ser como filho, de ser cuidado por esse pastor. Veja que aqui eu já usei uma linguagem evangelística, ok? Agora vamos para o próximo propósito básico, que alguns até confundem com a evangelística, mas não, ele é o oposto da evangelística, tá bom? Então, só frisando, o propósito básico evangelístico, ele está em busca do perdido, do desviado, ok? Já o propósito básico missional, que é o propósito básico que nós vamos falar agora, ele é um propósito básico voltado para quem vai fazer missões. Ou seja, ele é um propósito básico voltado para aqueles que vão pregar no nível evangelístico para buscar pessoas, ou sendo enviados para missões, ou orando por missões, ou contribuindo por missões. E você vê muito isso no culto de missões, que algumas igrejas têm um culto de missões, ou alguns fazem feiras missionárias, ou algo do tipo, tá bom? Que tipo de linguagem é essa? Essa é uma linguagem que vai chamar as pessoas para que elas sejam missionárias, para que elas sejam pregadoras, para que eles sejam evangelistas, para que sejam pessoas evangelizadoras, para que sejam pessoas que pregam o evangelho. Isso é um propósito básico missional. Propósito básico missional, então ele visa levar isso para as pessoas que ouvem, para que elas tenham um desejo ardente de evangelizar, um desejo ardente de pregar, um desejo ardente de anunciar o evangelho de Deus. Então pode ser fazendo com que as pessoas despertem esse desejo, despertem esse interesse pelo evangelho, de pregar o evangelho, ou que seja ali despertado o interesse em contribuir com missões ou em orar por missões. Agora, vamos voltar no exemplo do Senhor é meu pastor e nada me faltará? Será que daria para colocar este texto num propósito básico evangelístico? Vamos ver? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus amados irmãos, pregadores, pregadoras, nós somos ricamente abençoados e beneficiados com o cuidado de Deus que Ele tem por nossas vidas. Nós
não só sabemos, como usufruímos do pastoreio de Deus. Mas existem pessoas perdidas lá fora. Existem almas sedentas, carentes do cuidado de Deus. Carentes de conhecer um pastor. Carentes de serem pastoreadas. Ainda que fossem mal pastoreadas, imagine sendo pastoreadas pelo próprio Deus. Irmãos, nós não podemos deixar essas pessoas sem usufruir do que nós estamos usufruindo. Nós recebemos algo tão maravilhoso de Deus e nós precisamos agora compartilhar isso que temos recebido. Nós precisamos levar a palavra de Deus até essas pessoas. Não importa onde elas estão. Se elas estão debaixo da ponte, se elas estão nas favelas, ou se está em outro país, ou se está na roça. Nós precisamos ser missionários, irmãos. Quer estejamos no trabalho, quer estejamos na rua, as pessoas precisam conhecer o nosso pastor. Essas pessoas precisam conhecer o nosso Deus. Elas precisam viver e serem supridas pelo cuidado de Deus e serem abençoadas, assim como eu, assim como você também é abençoado. Então perceba que nós vimos aqui neste momento 3 propósitos básicos: o pastoral, o evangelístico e o missional, ok? Deixa eu tentar fazer agora uma demonstração para vocês, oscilando a fala entre um e outro, porque hoje eu estou pregando sobre o propósito básico pastoral, não posso sair dele. Não, ele é básico, ele não é específico, ok? Só que isso te ajuda na aplicação, te ajuda na direção, te ajuda... Qual que é o propósito daquele momento, ok? Mas você pode mudar o propósito no decorrer do sermão. O seu tema não vai mudar. O seu propósito pode mudar. Lembra que nós falamos razões da fé ou razões da esperança? Digamos que uma razão poderia ser exatamente que nós somos acompanhados por Deus o tempo inteiro, ou que nós somos supridos pelo nosso Deus. E aí aquele tópico seu seria um tópico mais pastoral. Mas aí você vai dar uma outra razão, e você diz que a segunda razão é que nós podemos ter intimidade e viver a presença de Deus. Aí já seria um propósito básico mais devocional. Então talvez o seu tópico vai te dar uma direção diferente, ou um sermão vai dar um foco mais específico em algum, mas você pode oscilar entre um e outro. Às vezes uma mesma fala você pode empregar mais de um. E é o que eu vou te mostrar aqui agora. Então olha, pastoral, evangelístico e missional, que é o que vimos. Vou tentar fazer aqui agora uma demonstração entre os 3. É de improviso, pode dar errado, mas vamos lá. Amados irmãos, este texto que nos declara: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. É um texto que nos leva a descansar em Deus, onde nós podemos buscar e nos saciar no cuidado de Deus. Irmãos, nós precisamos descansar o nosso coração e a nossa alma, mesmo em meio às aflições. Mas não somente isso, irmãos. Nós também não podemos ficar acomodados só usufruindo dos benefícios que Deus nos tem concedido. Amados, nós precisamos pensar nos nossos familiares ou naquelas pessoas que ainda não tiveram esta oportunidade. Nós precisamos pregar para as pessoas. Esse é o missional, tá? Eu acabei pulando o evangelístico. Mas eu também quero falar para você que não está na condição ainda de fazer missões, de pregar, mas que por outro lado também não está usufruindo os benefícios do cuidado de Deus. Talvez é porque você está desviado, talvez é porque você está afastado ou está frio. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer te chamar, Ele está te chamando, Ele está te dando a oportunidade para você viver novamente isso na sua vida.
de você experimentar novamente o cuidar de Deus, para que você novamente possa retomar a anunciar esta palavra às pessoas que precisam. Porque talvez outrora você era um pregador da palavra, uma pregadora da palavra, e parou, desanimou. Perceberam? Que eu oscilei entre os três, só que sem querer eu pulei. Eu saí do pastoral, fui pro missional, voltei no evangelístico e dei uma mudada. Mas perceba que cada frase, cada momento, tem um que eu estou ali trabalhando, ok? E viu que não ficou tão assim desconexo, tá joia? Mas meu sermão pode ser que ele teria um só aqui focado, por exemplo, culto de missões. Talvez você está focado só no missional, Mas digamos que você está ali no missional pregando, irmãos, vocês precisam fazer missões, nós precisamos fazer missões, mas por outro lado, missões é muito difícil, não é um trabalho fácil. Aí é a hora que você vai entrar com o pastoral. Mas, irmãos, mesmo em meio às dificuldades de um missionário, nós sempre sabemos que temos um Deus que cuida. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te desamparar enquanto você está anunciando a palavra dele. Olha só, eu estou pregando um missional para que as pessoas façam missões, mas entrei com um pastoral, demonstrando para eles como que é o cuidar de Deus. Eu vou parar nesses 3 primeiros, para não bagunçar a sua cabeça e para o vídeo também não ficar, para a nossa aula não ficar longa, mas eu acredito que já te trouxe muita luz sobre forma de expressar, sobre forma de comunicar, sobre como que o sermão toma palavras diferentes, mas é o mesmo sermão, ok? E como que às vezes o sermão vai ter um foco, mesmo sendo o mesmo texto, você pode pegar aquele texto com um propósito mais específico pastoral, ou mais específico evangelístico, você transforma por meio das suas palavras qual vai ser a direção, qual vai ser o rumo maior a ser tomado. Deus abençoe sua vida, seu ministério e a sua casa. Saiba que você é cuidado por Deus. Não deixe pregar o evangelho. Se porventura você está fazendo esse curso, mas é alguém que está de algum modo frio na fé, distante de Deus, talvez não está exercendo o ministério, nem sabe o que está fazendo esse curso, Deus está te chamando novamente. Mas tem mais. Não basta apenas você vir, ou talvez você vai dizer, poxa vida, não está falando comigo, eu já estou na presença, eu estou servindo ao Senhor. Aí eu te pergunto, você tem ido até aqueles que precisam? Você tem evangelizado? Você tem escutado aquela voz do Senhor que diz, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas? Você tem ido atrás das ovelhas perdidas do Senhor? Você tem ido até as pessoas que não conhecem o Evangelho? Ah, você não pode andar de avião, você não atravessou ainda o oceano. E você sabia que tem pessoas assim, na sua cidade, aí na sua rua, ou até na sua família, que precisa de um missionário. E você pode ser o perfeito, aquele que Deus escolheu para essa pessoa. Esse é o propósito básico missionário. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. É uma honra poder servi-los para a glória de Deus. Que nós cresçamos junto para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, eu te peço por cada vida que chegou até aqui nessa aula, que nós não venhamos desistir, ó Deus. Ministério da pregação não é brincadeira, ministério da pregação não é entretenimento. Muitos vão desistir, ó Deus, mas eu te peço que os verdadeiros pregadores, aqueles que de fato temem ao Senhor e que querem pregar a tua palavra com verdade, que não venham a desanimar, que não venham a desistir. E que porventura, ó Deus, se eles forem enfrentar, ó Deus, provações,
Ó Deus, se o inimigo for tentar parar a vida deles, que o Senhor supra eles, ó Deus, e que eles não venham desistir, que eles não venham parar, Pai. Não deixa, Deus, os teus filhos desanimarem, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.